Saudações, amigos! É de fato recorrente que as pessoas que vêm contestar os pressupostos da doutrina espírita se refiram quase sempre a um ponto que elas consideram importante, que elas pensam que descobriram a pólvora. Afinal de contas, costumam me dizer sempre, ou me questionar sempre, como explicar a reencarnação a partir do aumento populacional. Vemos todos os dias a população da Terra aumentar sensivelmente. Na verdade, as estatísticas mais precisas indicam que a população do planeta aumenta aproximadamente 4 pessoas por segundo, fazendo um cálculo das pessoas que nascem em proporção às pessoas que desencarnam, que morrem. A proporção é do aumento de 4 pessoas por segundo. O cálculo diário e o cálculo mensal acusam essa estatística. As pessoas vêm me questionar, afinal de contas, se há reencarnação, como explicar essa ciranda, esse aumento, de onde viriam essas almas, dizem eles. A questão, evidentemente, não é para o espírita mais aprofundado. A questão neste vídeo, portanto, é direcionada um pouco mais aos leigos, um pouco mais àqueles que especialmente me questionam nesse ponto. E às vezes preciso dar longas explicações e etc., quando seria mais fácil gravar um vídeo a esse respeito, de tão simples que é o assunto, mas é necessário que seja colocado, especialmente e particularmente nesse momento. A questão remonta um pouco mais para trás. Vimos que a população da Terra sofreu algumas quedas em alguns períodos da Atlântida, períodos medievais e muito mais para trás também. A população da Terra, dita pelos especialistas, pelos historiadores, pelos paleontólogos e por todos os profissionais envolvidos com civilizações antigas, a população da Terra não foi propriamente num crescendo uniforme. Não partiu de um número pequeno e foi matematicamente subindo como uma escada perfeita. Houve momentos diferentes e esses momentos servem para nos fazer pensar que a transmigração dos espíritos, transmigração de onde? Direi em seguida, mas a transmigração dos espíritos, ela vem desde que a Terra começou a ser povoada por seres humanos mais evoluídos, um pouco mais evoluídos do que os homens das civilizações antigas, que ainda estavam muito brutalizados e que ainda não tinham desenvolvido o senso da razão conforme o homem veio a encontrar posteriormente. Essas transmigrações, essas encarnações e reencarnações aconteceram em vários períodos de maneira mais ou menos intensa e isso nos faz suspeitar de um fato que a doutrina espírita explica muito bem, que é a questão que desenvolvo no vídeo número 5, da vida em outros planetas segundo a ótica da doutrina espírita. Há vida em outros planetas? Não, há vida em todos os outros planetas. As pessoas dirão, mas isso é ridículo. Isto não é ridículo. Isto simplesmente atende a uma coerência e a uma lógica pelo fato da matéria destes mundos não guardar conexão com a nossa matéria. Nós entendemos o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e vários elementos que estão na nossa tabela periódica, entendemos a matéria sob diversos aspectos, sólido, líquido, gasoso, as energias, o magnetismo, entendemos os nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, entendemos o mundo, o universo, pelo ângulo que nos é facultado, que a inteligência e os recursos da tecnologia nos facultam. Porém, quem disse que estes recursos que acabei de citar muito resumidamente, quem disse que eles são os únicos? Em outros planetas, outro tipo de matéria, outra forma de vida acontece naturalmente assim como a nossa aqui. As pessoas dirão, você tem algum fundamento para isso? Bem, a distância que o Sol se encontra do planeta Terra faz com que o papel do Sol para o planeta Terra seja um papel que não é o mesmo para os outros planetas cuja distância
em relação ao Sol imprimem a esses planetas uma temperatura totalmente diferente, seja Mercúrio muito mais quente, seja Plutão extremamente mais frio, mas a posição do Sol já indica que o tipo de estrutura não guarda semelhança com a nossa. Evidentemente a vida, se aqui pode se desenvolver de alguma forma, em outros lugares também, porém atendendo a matérias diferentes, atendendo a estruturas moleculares diferentes. Não digo nem moleculares, porque talvez a molécula nestes lugares tenha uma conformação que não guarda nenhuma analogia com a nossa. Mas a questão aqui não é a vida em outros planetas. Para isso, expliquei no vídeo número 5. A questão é que há planetas mais evoluídos, cujos espíritos estão mais evoluídos, portanto, os sistemas políticos, as pessoas, as relações, a questão da honestidade, do amor, da coerência, da cooperação e etc., são desenvolvidas ou desenvolvidos num grau totalmente diferente. Por exemplo, os relatos espíritas, as notícias trazidas pelos espíritos e colhidas por Kardec indicam que Júpiter é um dos mais evoluídos do sistema solar. Outros estariam em posição inferior, por exemplo, como Marte ou outros também. A questão é que a solidariedade entre os mundos, espíritos que se encontram com frequência em níveis bem mais adiantados que os nossos, vêm encarnar aqui. E espíritos daqui que não podem mais reencarnar, perpetuando o mal, perpetuando sentidos inferiores e aspectos muito materializados, muito bestializados, muito primitivos, esses espíritos já não reencarnam mais aqui, se deslocam para planos mais inferiores que a Terra, onde desenvolvam o aprendizado que lhes é necessário, de acordo ao grau evolutivo em que se encontram. Essa transmigração explica com tranquilidade a presença de gênios absolutamente incompreensíveis, como Bach, Louis Pasteur, Mahatma Gandhi e uma série de nomes, Isaac Newton, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Mozart, Monet, Renoir. É uma lista interminável de personalidades cuja grandeza, muitas vezes moral, nem sempre, mas muitas vezes moral e principalmente da contribuição absurdamente nova, absurdamente revolucionária que trouxeram, que nos faz suspeitar, porque eles trouxeram coisas totalmente novas que não se encontravam circulando no planeta, não estavam aqui propriamente dizendo, o que nos faz suspeitar que trouxeram de outros lugares. Esse é um ponto curioso, mas essa transmigração explica que no mesmo planeta nós encontremos casos muitíssimo frequentes de pessoas que nascem em ambientes hostis, que nascem em ambientes de absoluta pobreza e dificuldade e se transformam em verdadeiros ícones, gênios, que trazem uma contribuição inestimável para o desenvolvimento das ciências, das artes, da tecnologia e etc. Isso existe muito. E, ao mesmo tempo, pessoas que nascem com todos os recursos necessários, educação, cooperação, boas escolas, condições financeiras, transformam-se em verdadeiras bestas humanas, absolutamente primitivas, cuja sexualidade é totalmente animalizada e material e cujo sentido moral de prejuízo ao próximo encontra-se tão atrofiado que absolutamente não se preocupam em lesar populações, sociedades, pessoas, amigos, familiares, conhecidos. Vemos pessoas que cometem crimes hediondos no seio de famílias excelentes. Ou seja, percebe-se aquilo que a psicologia já nos revelou, mesmo que não tenha podido penetrar mais intensamente, porque não é o campo da psicologia, mas a psicologia já detectou perfeitamente que quando o indivíduo nasce, existe a influência do meio,
em torno de seu desenvolvimento, existe a influência também da educação, que recebe dos pais, da escola, quando há escola e quando há pais, evidentemente, mas a psicologia já detectou que existe algo no indivíduo que é dele, que é particular, que se imprime acima destas características que envolvem o meio, de modo que o indivíduo é o indivíduo, seja em que lugar for, lugares, educações, pessoas, pais, escolas de primeiro nível, de primeiro mundo. Desses lugares saem pessoas bestializadas e vice-versa. De locais humildes, pobres, hostis, onde reina a violência, saem pessoas incrivelmente espiritualizadas. Isso nos mostra que é o espírito que traz em si a sua característica e, com frequência, ele provém da própria Terra, reencarnando, mas ele também provém de outros planos, muitas vezes extremamente superiores, que vêm com a missão, encarnam com a missão de desenvolver as ciências, a tecnologia, as artes, a moral, a religião e etc. E outros que daqui partem mais para planos inferiores, porque não podem prosseguir aqui. Assim como outros de planos superiores conquistam o direito de encarnar aqui pela primeira vez. Encontram-se muito primitivos ainda, mas atende ao desenvolvimento deles. Não precisam mais permanecer em planos inferiores. Eles vêm a reencarnar aqui. Uma pessoa que faça cálculos, que faça bem os cálculos, irá questionar como funciona essa matemática. As mais recentes descobertas, talvez não tão recentes, mas as descobertas mais confiáveis que os espíritas, os estudiosos do espiritismo, que Divaldo Franco, Chico Xavier e outras personalidades têm trazido até nós, é de que há aproximadamente um contingente de 23 bilhões de espíritos desencarnados circundando a Terra. Exatamente nesse movimento de encarnação e desencarnação. Fica muito difícil para a nossa imaginação cogitar que a cada segundo a população aumente em 4 pessoas. Aproximadamente seriam 10 os que nascem e 6 os que morrem ou desencarnam. A matemática mais ou menos aproximadamente é essa. Retirei de um site que aponta as estatísticas dos nascimentos e mortes por diversas razões, doenças, etc., por segundo. Agora não me recordo exatamente o link, mas é fácil encontrar na internet. É difícil para a nossa imaginação cogitar esse movimento. Como se opera esse movimento? Pois as indicações espíritas nos mostram que 23 bilhões de espíritos, portanto, encontram-se envolvidos nesse processo de encarne e desencarne, os que vêm e os que estão indo, aqueles que estão partindo para outros lugares, outros que vêm de fora para cá. Isso explica por que existe nesse movimento reencarnatório uma lenta e sensível e gradual evolução na qualidade e na elevação dos espíritos que aqui estão circulando. As pessoas dirão, mas nós vemos atrocidades, nós vemos crimes. Isto é importante que se coloque. O espírita, ele se debruça sobre a história e ele procura analisar a história de uma maneira especial. Ele procura observar os pontos cíclicos. Ele pensa em Inquisição, Revolução Francesa, aqui no Brasil, a Guerra do Paraguai, depois temos no final a Guerra de Canudos, sobre a qual falei também no vídeo sobre política. Vemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, vemos a ditadura militar, vemos ciclicamente pessoas sendo mortas, assassinadas, torturadas, e posteriormente a questão também da escravidão, desculpe, a escravidão negra também no século XIX, a escravização dos índios também, que foi algo realmente muito grave, a expulsão dos índios de seus territórios. Vemos uma série de atrocidades que acontecem de forma cíclica. São os mesmos espíritos que vão trocando de papel, vão experienciando, experimentando aquilo que eles fizeram, aprendendo, desenvolvendo. E lentamente a humanidade vai se desenvolvendo. Aquele torturador da Inquisição
frequentemente sofre na posição de um escravo negro e vice-versa. As questões vão acontecendo e os papéis vão se invertendo com muita frequência ao longo da história. Mas o espírita observa que no século XX, particularmente no século XX, a situação começou a se modificar radicalmente. Existiu, logicamente, após a Segunda Guerra, mas existiu um movimento que começou a se desenvolver no sentido de surgirem melhores direitos trabalhistas, que antigamente, no início do século XX, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, perdiam o braço, não tinham direito à aposentadoria, não tinham nada. Essas coisas se modificaram, no Brasil também particularmente. Nós percebemos um movimento também pela criação da ONU, um movimento no sentido de prevalecer, fazer prevalecer os direitos humanos, procurar coibir a violência. É natural que, conforme a violência se torne mais grave, ela irá chocar mais, irá aparecer mais. E evidentemente que nas mídias, nos jornais e etc., os casos resultarão numa comoção popular bem maior do que seria provavelmente há 150, 200 anos passados. Então, na verdade, a população, se nós pensarmos de 200 anos para cá, em termos de condições da ciência médica, em termos de medicamentos, Alexander Fleming desenvolveu a penicilina, que curou uma quantidade absurda de pessoas que estavam condenadas à infecção e à morte. A cura da tuberculose também aconteceu e uma série de outras enfermidades. A ciência se desenvolveu, a medicina se desenvolveu, as constituições dos países começaram a evoluir na concessão dos direitos, no reconhecimento dos direitos. São movimentos que indicam um processo gradual de evolução. Quem conheça bem a história e quem analise e tenha lucidez, perceberá que em 30 anos não conseguimos perceber muita coisa, mas se analisarmos 200 ou 300 anos passados para cá, talvez 100 anos para cá, há 150 anos, por exemplo, tínhamos escravatura negra no Brasil. Os escravos negros sofriam punições e torturas inimagináveis. E isto acontecia dentro de uma legislação estabelecida. Isto é uma coisa impressionante, mas acontecia. Pessoas eram consideradas como coisas. Os escravos eram objetos, eram coisas, não tinham direitos. Isso que nos parece hoje absurdo e inimaginável era lei naquela época. O que mostra que a evolução existe, mas é gradual. E é exatamente nesse processo de 4 pessoas por segundo aumentando na Terra é que há uma transmigração, uma transmutação e uma limpeza muito lenta destes espíritos que vão, os mais inferiores, que não conseguem mais desempenhar seu desenvolvimento na Terra, partem para planos inferiores onde a sua corrigenda se torna mais própria, assim como aqueles que aqui encontram também um desenvolvimento que não necessitam mais de permanecer no planeta Terra, partem para outros lugares mais desenvolvidos que a Terra, que é, na verdade, o nosso objetivo básico. Nós que todos estamos aqui, chegar a um ponto onde não seja mais necessário estar aqui dentro das circunstâncias de dificuldades e sofrimentos que caracterizam a Terra, um planeta de provas e expiações, segundo a doutrina espírita. Existem outros planetas que já são chamados de planetas de regeneração, cujo contexto não guarda semelhança com a violência, a promiscuidade e todas as mazelas que assolam o nosso planeta. Então, essa transmigração vai limpando e purificando a Terra. Por isso é que é necessário esse contingente imenso de espíritos em volta da psicosfera terrestre para poder aqui reencarnarem e aqui operar essa modificação. Portanto, a questão de por que a população aumenta, de onde vêm os espíritos, eles vêm não somente da Terra, mas de outros lugares. E é nessa transmigração que acontece o verdadeiro depuramento e desenvolvimento da Terra, pelo desenvolvimento dos espíritos que a habitam.
Esse é o grande ponto, porque a Terra em si, ela seria neutra. Nós que encarnamos aqui é que com nossa personalidade, com nosso poder de transformação, com nossa caridade ou com nossa violência, é que imprimimos um caráter, a energia da Terra, a psicosfera da Terra e as relações entre as pessoas que aqui vivem. É a nossa personalidade que faz isso, são os espíritos e a elevação ou rebaixamento desses espíritos que é o que explica o ponto onde nos encontramos. Portanto, uma resposta básica para essa questão da reencarnação, como é que a reencarnação existe, se as pessoas aumentam, se a população da Terra aumenta, essa é uma posição que o Espiritismo encara com naturalidade, com tranquilidade. Agradeço muito a atenção de vocês, Deus os ilumine e fiquem com Deus. Muito obrigado.